Boa noite, irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje estamos aqui com uma convidada especial, que é a nossa querida amiga Maria Helena, onde que é ministra da Eucaristia, e se sentiu muito acolhida para esse nosso convite, que hoje é o nosso quarto e último entrevista vocacional. Tudo bem com você, dona Maria Helena? Boa noite. Tudo bem, boa noite, ótimo. Hoje estamos aqui para lhe fazer perguntas onde que está relacionada à sua vocação laical, onde que é uma das principais vocações muito importantes dentro da Igreja Católica. Primeira pergunta que eu lhe pergunto é: como a vocação laical está presente em sua vida? Eu tive conhecimento desde criança, participando da igreja e sempre fui ativa na igreja e participando. Primeira, sim, batizada, depois veio a primeira comunhão, depois vem a crisma, e assim nós vamos levando. Depois tendo conhecimento de uma missão, que é a renovação carismática, me chamou mais, me aproximou mais de ser, me aproximar mais de Deus, e nesse momento fui convidada pelo padre a ser ministro da Eucaristia. É onde eu levo a sério a minha missão ministra da comunhão. Ministra da comunhão. Poxa, muito legal, interessante. Como você desenvolve sua missão na igreja? Participo de um grupo chamado Renovação Carismática, pertenço ao movimento de libertação e também gosto muito, porque a minha missão é a ministra da Eucaristia, levar a Eucaristia aos doentes, quando é necessário, fazer visita a nossos irmãos que têm necessidade de um calor humano da palavra do Senhor. Terceira pergunta: qual a importância da missão laical na igreja? Se quiser, eu posso repetir. Não, podemos ajudar os sacerdotes nessa missão, Com certeza. assim que precisamos. E ajudar os nossos irmãos a perseverar na caminhada, convidando, mostrando o nosso comportamento diante do Senhor. Muito interessante. Quais as dificuldades de estar em missão? Porque, pelo visto, proteger o nosso Senhor Jesus Eucarístico é uma missão em tanto, né? Tenho respeito por ele. Jesus Eucarístico é muito grande. É uma renovação dentro do nosso coração. Quando nós estamos com ele e viver esse Cristo vivo na nossa vida. Com certeza. Quinta e última pergunta para você. Olhando para o futuro, como você vê o trabalho dos leigos nas igrejas? Que eles tenham mais compromisso, porque muitas vezes o leigo, ele chega a querer trabalhar na igreja. Quando ele vê a missão dele, ele não quer mais, ele quer desistir. E assim, ele quer desistir, não quer ter responsabilidade, não tem coisa, e fica querendo se desfazer da missão dele. Realmente, a gente se lembrou disso. E agradecemos também a nossa convidada, Dona Maria Helena, onde se sentiu abraçada para se disponibilizar de todas as suas palavras. Estamos aqui mais uma vez no quarto e último episódio da entrevista vocacional. Estamos com um convidado mais do que especial aqui do nosso lado, o professor Celso, que se disponibilizou para falar sobre a vocação laical. Tudo bem com você, professor Celso? Tudo ótimo, paz e bem a todos. É um prazer falar sobre vocação. Com certeza. Temos algumas perguntas aqui que nós escolhemos perfeitamente aqui. Como a vocação laical está presente em sua vida? Eu acredito que a vocação laical ela surge, como toda vocação, a partir do batismo. Então, a vocação ela é manifesta na comunidade, mas também em casa, né? Então, a vocação laical para aqueles que são casados,
viver em casa, fazer da casa uma igreja doméstica, torna e dá mais sentido à vocação laical. Como você desenvolve sua missão na igreja? Eu busco desenvolver minha missão na igreja em todos os ambientes nos quais eu sou necessário. Seja descascar uma batata para o arraial, se assim for necessário, como dar catequese, ler, né? E não somente na comunidade aqui, né? Mas aonde eu sou chamado. Às vezes tem algumas convocações fora, para celebrar, e a gente sempre diz: eis-me aqui, Senhor, né? Vivi minha vocação laical como coroinha durante muito tempo. Então, faz tudo parte dessa vocação que é o seio da igreja, né? Que é o povo. Qual a importância da missão laical na igreja? Toda. Eu acredito que é claro que a igreja ela existe por causa da Eucaristia. Nós devemos isso à vocação sacerdotal, mas como Santo Agostinho elucida, nós comungamos o nosso próprio mistério. O corpo de Cristo, que é a igreja, é formado dos leigos e leigas que abraçam essa vocação, né? O nosso pároco sempre fala, né, que o padre vai e vem, mas o povo fica, né? Então somos nós que fazemos a igreja. Então eu acredito que a vocação laical, como nos elucida o documento Ad Gentium, é aquilo que faz a igreja caminhar, mudar e crescer. Exatamente. Quais as dificuldades de estar em missão? Aí são diversas, né? Porque a vocação laical ela não tem a dedicação exclusiva, né, à igreja. Então a gente tem que dividir com o trabalho, com a família, com os problemas domésticos, e isso torna a vocação laical um tanto aqueles que vão abraçar de fato, né, os diversos caminhos, os diversos chamados, as diversas reuniões, né? A gente não vive como um padre ou como uma freira integralmente para a igreja. Então acaba que há essa dificuldade de conciliar a vida, né, e a igreja. Mas eu cresci com um bom exemplo da minha mãe, que fazia isso. Minha mãe sempre foi mãe em tempo integral, sempre trabalhou em tempo integral e nunca faltou uma missa no domingo, sempre fez parte da liturgia, do canto, da catequese, e ela me inspirou, né, nesse sentido. Realmente é uma forma de inspirar, é uma forma de a gente ver assim e a gente apenas adaptar, uma forma de a gente ver os outros e achar legal e a gente reconciliar na nossa vida, né? Quinta pergunta, professor. Olhando para o futuro, como você vê o trabalho dos leigos nas igrejas? Eu acredito que não há no que evoluir, no sentido de que não há necessidade de tornar leigos diáconos, porque eles serão ministros ordenados, né? Não há necessidade de tornar leigos freiras, mas eu acredito que há necessidade de um reconhecimento do papel do leigo, né? Então, nós temos diversos grupos, ministérios na igreja que muitas vezes são esquecidos. Posso citar um exemplo que é o apostolado da oração, formado de leigos e leigas, normalmente senhoras e senhores de idade, né, que se reúnem normalmente às quintas-feiras para rezar, né? São grandes intercessores da igreja que trabalham no silêncio, mas que pode ser um grupo que daqui a 10, 15 anos possa deixar de existir, porque a gente não motiva, a gente acaba que vive de muitos arraiais e esquece às vezes a oração. Verdade. Com certeza, tirando a parte da brincadeira, mas é verdade mesmo. Rezemos para que essa postura de vida deve e seja praticada com verdade, responsabilidade e consciência em nossa paróquia e toda a Arquidiocese de Manaus. Obrigado a você que nos acompanhou em nossos 4 episódios e nesse último aqui. Obrigado ao amigo Celso, que disponibilizou de suas ocupações para vir aqui de braços abertos falar mais sobre essa vocação. Por nada, paz e bem aí, um abraço carinhoso e fraternal a todos. Paz e bem, uma boa noite a todos.